Olá, seja bem-vindo à terceira parte da aula 11 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos apresentando as equações e sistemas lineares. Nessa terceira parte da aula, daremos atenção à solução de sistemas lineares. Antes de nos dedicarmos aos sistemas lineares, vejamos o que significa uma equação escrita em duas variáveis que aqui são chamadas x e y. A equação que nos interessa é aquela conhecida por ser linear, ou seja, que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, em que a, b e c são constantes reais e a ou b é diferente de zero. Aqui temos alguns exemplos de equações em duas variáveis. Repare que esta primeira equação não está escrita na forma ax mais by igual a c, mas pode ser facilmente convertida a essa forma se subtrairmos 3y do lado esquerdo e também subtrairmos 3y do lado direito. Dessa forma, o termo 3y desaparece do lado direito, de modo que obtemos o formato desejado. Aqui no segundo exemplo, também podemos converter a equação ao formato desejado, bastando para isso que subtraiamos 12 do lado esquerdo e também o façamos do lado direito. Talvez aqui você também prefira inverter a ordem desses dois termos que envolvem x e y. A terceira equação, para nossa sorte, já está no formato desejado. Repare que, neste caso, o a vale meio e o b vale menos 5/3. Finalmente, nesse quarto exemplo, a equação não está no formato desejado, mas ela pode ser convertida a esse formato se multiplicarmos os dois lados por 4 e depois subtrairmos 6x dos dois lados da equação. Aqui temos um exemplo de uma equação em duas variáveis. Repare que uma equação em duas variáveis tem infinitas soluções. Se aqui, por exemplo, isolarmos x do lado esquerdo subtraindo y dos dois lados, concluiremos que x é igual a 120 menos y. Nesse caso, então, para cada valor que escolhermos para y, encontraremos um valor correspondente para x. Tente, por exemplo, substituir y por zero. Você obterá, nesse caso, x igual a 120. Mas você pode substituir y por 100, obtendo assim x igual a 20. Teste você alguns outros valores de y. Para que tenhamos um único valor para x e um único valor para y, precisaremos trabalhar com uma segunda equação, que nesse exemplo escolhemos como sendo x menos y igual a 8. Combinando essas duas equações, temos aquilo que chamamos de sistema de duas equações lineares. Cada uma das equações é linear e envolve duas variáveis, e o conjunto das duas equações é chamado de sistema linear em duas equações. Esse sistema terá uma única solução em x e em y, desde que a segunda equação satisfaça algumas condições que, infelizmente, não veremos aqui nessa aula. Observe, entretanto, que a solução do sistema não é o valor de uma única variável, mas sim um par de valores, o que significa que devemos ter um valor para x e um valor para y. E esse par deve satisfazer ao mesmo tempo as duas equações. Vejamos, então, se o par formado por x igual a 64 e y igual a 56 é ou não uma solução para esse sistema. Para conferir se isso é verdade, nós pegaremos a primeira equação e substituiremos nela x por 64 e y por 56. Observe que, neste caso, obtemos do lado esquerdo o número 120, que é o mesmo valor presente do lado direito. Sendo assim, dizemos que, sim, essa equação foi satisfeita. Mas, para que o sistema seja satisfeito, a segunda equação também tem que ser verificada. Sendo assim, nós pegaremos a segunda equação e substituiremos nela x por 64 e y por 56 mais uma vez, o que, nesse caso, nos fornece 8 igual a 8, que é sempre verdade. Dizemos, então, que a segunda equação também foi satisfeita
Portanto, o par formado por x igual a 64 e y igual a 56 é de fato a única solução do sistema. No último slide, nos limitamos a verificar se um par xy era a solução do sistema. Agora, veremos como é possível encontrar a solução do sistema. Nós já sabemos como resolver uma equação que tem uma variável só. Agora que temos um sistema com duas equações e duas variáveis, veremos como converter esse problema em uma equação com uma variável apenas. E para fazer isso, usamos o que chamamos de método da substituição. Esse é um método bastante simples e útil para a solução de sistemas pequenos, como esse que é mostrado aqui na tela. O primeiro passo do método da substituição consiste em tomar uma das duas equações do sistema e isolar nela uma das variáveis. Qualquer equação serve, qualquer variável também. Neste exemplo, eu decidi isolar a variável x na primeira equação. E o que nós devemos fazer para conseguir isolar x nessa equação? Bom, o primeiro passo, naturalmente, será subtrair y dos dois lados da equação. Ao fazermos isso, notamos que x fica sozinho do lado esquerdo e do lado direito passamos a ter um termo constante e um termo que envolve a variável y. E por que isolamos aqui a variável x? Na verdade, isso será útil no segundo passo do método, que consistirá em pegar o valor obtido para a variável x, que é a variável isolada, e usá-lo em substituição da variável x que aparece na segunda equação, como se vê aqui. Mudando então para o passo 2 do método, notamos aqui que a primeira equação foi reescrita de tal maneira que x aparece isolado do lado esquerdo. Além disso, copiamos aqui embaixo a expressão da segunda equação. Essa é a versão do sistema com a qual trabalharemos nesse passo. Vamos agora pegar essa expressão de x, 120 menos y, isolada na primeira equação, e substituí-la onde aparece a variável x na segunda equação. Fazendo essa substituição passo a passo, mostramos aqui a segunda equação original e, em seguida, a segunda equação com a substituição de x por 120 menos y. Finalmente, pegamos essa segunda equação e a simplificamos, obtendo, então, 120 menos 2y igual a 8. Esta é a segunda equação com x substituído por 120 menos y. A vantagem é que agora temos uma equação que só depende de uma variável, a variável y, e essa é uma equação que sabemos resolver. Vamos então, no terceiro passo do nosso método, resolver a segunda equação, agora convertida em uma equação que só depende da variável y. Para tanto, isolaremos y nessa equação, começando por subtrair 120 dos dois lados. Desse modo, do lado esquerdo passamos a ter simplesmente menos 2y, já que 120 menos 120 é zero, e do lado direito passamos a ter menos 112. Para completar o isolamento de y, dividiremos os dois lados dessa equação por menos 2. Assim, do lado esquerdo temos essa expressão e do lado direito menos 112 sobre menos 2. Realizando as duas divisões, obtemos do lado esquerdo apenas y e do lado direito 56. Essa é a solução da segunda equação, que já nos fornece o valor final de y. Agora que já conhecemos o valor de y, resta-nos descobrir o valor de x. E isso é feito recorrendo-se a essa versão da primeira equação, na qual x já aparece isolado. E nisso consiste o quarto passo do nosso método. Então, nesse nosso último passo da resolução do sistema, substituiremos na primeira equação o valor de y encontrado no passo anterior. Se y vale 56 e x é 120 menos y, então x é 120 menos 56. E isso corresponde a dizer que x é igual a 64. Pronto, resolvemos o nosso problema e encontramos como solução o par x igual a 64 e y igual a 56. Agora que conhecemos a solução, é sempre bom conferirmos se não cometemos algum erro de conta durante a resolução do sistema.
Para fazer essa conferência, vamos pegar o sistema original, lembre-se sempre de usar o sistema original, e vamos substituir nas equações x por 64 e y por 56. Assim, na primeira equação teremos 64 mais 56, que dá 120, que é igual ao lado direito, e na segunda equação, 64 menos 56, que vale 8, que também vem a ser igual ao lado direito. Sendo assim, neste caso, podemos declarar que a solução obtida, 64 e 56, está correta. Na próxima parte da aula, faremos mais alguns exercícios envolvendo sistemas lineares.